Pessoal, bom dia. Estou aqui para gravar esse vídeo aí para ajudar vocês na resolução das atividades. Conteúdo do segundo ano. Na apostila de vocês a maioria é sobre equações e sistemas lineares. No final a gente utiliza uma parte determinante, que foi o conteúdo que vocês viram anteriormente. Mas primeiro vamos estar estudando essa parte de equações e sistemas lineares. O que seria uma equação linear? Vou resumir para não ficar tão extenso o vídeo. A equação linear, ela é dessa forma: A1 vezes x1 mais A2 vezes x2 mais A3 vezes x3 mais até um AN xn igual a uma constante b. No caso, esse A1, A2, A3 até o AN, no caso, é claro que a gente pode ter um termo só, pode ser A1 x1 igual a b, mas a gente pode ter pode ter dois termos, pode ter mais termos aqui. Esse A1, A2, A3 aqui, os números que acompanham os x1, x2, x3, a gente chama de coeficientes. Igual quando a gente tem aqui, por exemplo, x 2x mais 3y igual a 4, por exemplo. Então esses números que acompanham as letras aqui são os coeficientes. Esse x1, x2, x3 aqui até o xn são as incógnitas. Certo? Esses x1, x2, x3 aqui a gente está representando por números para diferenciar, mas a gente pode usar letras diferentes. Nessa equação aqui, que é uma equação linear, a gente representou por x e por y, né? Como se esse x fosse o x1 e o y fosse o x2. Então a gente pode usar, em vez de colocar x1, x2, x3, a gente pode usar letras diferentes. E o meu 4 aqui seria o meu b, que é uma constante. Seria um número que pode ser zero. Quando a gente pega uma equação do segundo grau, por exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero, por exemplo, não é uma equação linear, porque essas incógnitas aqui, no caso, elas não podem estar elevadas ao quadrado. Isso que a gente chama de equação linear, porque ela o gráfico dela vai ser uma reta, uma linha. Então ela seria uma equação linear. Nesse caso aqui a gente sabe que o gráfico dessa equação aqui no caso é uma parábola, porque ela é uma equação do segundo grau. Então isso aqui não é equação linear. Tem uns exercícios que eu passei para vocês aí, que é até para identificar quando ela é equação linear ou não. Então, quando uma das incógnitas ou as letras aqui estiverem elevada ao quadrado, ou quando aparecer x vezes y, uma multiplicação entre duas incógnitas que depois não der para cancelar, no caso uma delas também não é equação linear, então é simples a gente identificar uma equação linear. Então isso aqui seria uma equação linear. Se eu pegar 3y mais 5, 3x mais 5y menos 2e igual a zero. Isso aqui é uma equação linear. Aqui as incógnitas A1, A2, A3 seria o 3, o 5 e o menos 2. O x1, x2, x3 seria o x, y e z. Então a gente pode ter quantas letras a gente quiser no caso. Então, isso é uma equação linear. Solução de uma equação linear. Quando a gente estuda sistemas, lá no 8º ano mais ou menos, a gente vê que quando a gente tem duas incógnitas numa equação, ela tem infinitas soluções. Por exemplo, isso aqui é uma equação linear. X mais y igual a 3. Quais números somados dá 3? Por exemplo, se aqui fosse 1 e 2, dá 3. Então, o 1 e o 2 seria a solução. Se eu pego 0 e 3, também é solução. Se eu pego menos 1 e 4, também é solução.
Então essa equação aqui no caso linear, é uma equação linear, os coeficientes são 1, as letras aqui x1 e x2 é o x e o y, o b é o 3, então ela tem infinitas soluções. Então uma equação linear, ela pode ter infinitas soluções. Quando que, no caso aqui, como eu tenho duas letras, tem que ser um par. Então, por exemplo, 1 e 2 aqui, x igual a 1, y igual a 2 é a solução, que eu posso representar por um par ordenado. Primeiro o x, depois o y, por isso que a gente chama de ordenado. O x0, o y3 também seria a solução. Então, isso é ser uma solução da equação linear. Quando que um par é a solução de uma equação linear com duas incógnitas? Quando eu substituo aqui no lugar do x e y, esse par ordenado, e ele satisfaz a equação. Então, 0 mais 3, 3. Então, aqui dá 3 e a gente sabe que isso aqui tem infinitas soluções. Posso colocar menos 2 e 5, tem infinitas soluções aqui. Então, se eu pego uma equação linear com 3 incógnitas, no caso. Vou colocar aqui igual a 0. Quando que aqui no caso, como eu tenho 3 letras, x, y e z, vai ser um terno ordenado. Então é o valor de x, y e z. Aí eu quero saber se um terno é solução disso aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui 1, 1 e 1. Será que esse terno ordenado é solução? Como que eu vou verificar? Eu vou substituir no lugar do x, do y e do z esses valores, 1, 1 e 1. Então, se eu pegar aqui, vai ficar... Deixa eu pegar aqui de outra cor. Se eu substituir aqui, vai ficar 1 mais 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Se eu fizer o cálculo aqui, vai ficar 1 mais 2 menos 3. 1 mais 2, 3 menos 3, 0. Então, isso aqui é solução. Agora, se eu pego aqui, por exemplo, 1, 2 e 2. Vamos verificar se é solução. É claro que isso aqui é solução, mas não significa que é a única solução. Eu tenho infinitas soluções quando eu tenho uma única equação linear. Quando a gente for ver sistemas, aí sim. Por exemplo, lá quando a gente trabalha com um sistema de equação, quando tem duas incógnitas, eu tenho que montar um sistema com duas equações e a gente acha uma única solução que satisfaz as duas equações. Quando tem 3, a gente vai precisar de 3 equações, tem que satisfazer as 3 e assim por diante. Então aqui trocando vai ficar 1 mais 2 vezes 2 menos 3 vezes 2. Então aqui vai dar 1 mais 4 menos 6 vai dar 5 menos 6 que dá menos 1. Então não dá 0, tem que dar 0. Então isso aqui não é solução da equação, certo? Então é claro que podem existir outras soluções diferentes de 1, 1 e 1. Por exemplo, vamos pegar aqui, se eu colocar 0, 0, 0, também dá 0. Se eu colocar, por exemplo aqui, vamos pegar 4, 1, vai dar 6 e aqui 2, menos 6 vai dar 0 também. Então são outros exemplos de solução. Então não é única a solução de equação linear. Agora quando eu pego aqui sistemas lineares, na apostila você está explicando certinho o que é um sistema linear, que a gente está resumindo para ajudar vocês e o vídeo não ficar tão extenso. O que é um sistema linear? Ele é um sistema formado por equações lineares. Então quando a gente trabalhava lá no 8º ano lá, por exemplo, x mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Isso aqui é um sistema de equação linear. Que aqui quais são as soluções? Como que a gente resolvia? Pelo método da... Aqui, ó, como eu vi aqui,
essa equação sozinha ela tem infinitas soluções, mas quando eu tenho um sistema, ela tem que satisfazer tanto essa quanto essa. Então, por exemplo, se eu pego lá o 1 e o 2, 1 mais 2, 3, 1 menos 2 dá menos 1. Só que se eu inverter 2 mais 1, 3, 2 menos 1, 1. Então eu sei que aqui as soluções é x igual a 2 e y igual a 1. E é a única solução. Qualquer uma das outras que você pegar aqui não satisfaz as duas. Então, o que seria a solução de um sistema de equação linear? São valores que satisfazem todas as equações do sistema. Então não basta satisfazer uma, mas todas as equações. Por exemplo, se eu pego 0 e 3, 0 mais 3, 3, satisfaz a de cima, mas não é solução do sistema, porque 0 menos 3 seria menos 3. Então não satisfaz a outra equação. Então, para ser solução de um sistema de equação linear, esse par, ou também vai ter sistemas com equações com 3 incógnitas, tem que satisfazer todas as equações, tá? Não basta satisfazer apenas uma. Como que a gente resolveria esse sistema? Lembrando, só para relembrar aqui, como aqui está mais y e menos y, a gente pode cancelar, usa o método da adição, soma a equação de cima com a equação de baixo. E aí a gente vai achar essas soluções, x mais x, 2x, aqui cancelou, fica 0, 3 mais 1, 4. X é igual a 4, 2 está multiplicando, está se dividindo, x igual a 2. Então aqui, x é 2. Aí para achar o y eu posso substituir qualquer uma das duas ali. Pega a primeira, x é 2, 2 mais y é igual a 3, y é 3, 2 está mais menos, y é igual a 1. Então esse aqui eu usei o método da adição. Então o que seria a solução de um sistema linear? São valores das incógnitas que satisfazem todas as equações do sistema. Então se eu tiver um sistema com 3 equações lá, vamos dizer, x mais 2y menos 3e igual a 0, x mais y mais e igual a 3, 3x menos 2y mais e igual a 2. Aí vocês lembram que eu falei aqui várias soluções desse sistema, mas a que satisfaz os 3 seria, já coloquei aqui olhando ali, seria essa aqui, 1 mais 1 mais 1, 3, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, dá 1, mais 1, 2. Então essa aqui é a única solução que satisfaz os 3, as 3 equações aqui no caso. Vamos pegar uma que eu dei de exemplo aqui, que satisfaz essa primeira equação aqui também. Vamos pegar aqui 0, 0, 0, por exemplo. 0, 0, 0, a primeira daria 0. 0 mais 0 mais 0 daria 3, então não seria a solução do sistema, seria a solução da primeira equação só. Então, para um par, ou um terno, ou um quarteto ou quádruplo aqui de números, ser solução de um sistema, tem que satisfazer todas as equações do sistema, certo? Então, aí eu não coloquei equações ainda, sistema ainda com 3 equações para vocês resolverem, só com 2 equações. Aí eu vou deixar para o próximo vídeo para explicar quando o sistema ele é possível, determinado, possível, indeterminado e impossível. Aí no próximo vídeo eu explico para vocês, beleza?